Olá! A gente começa a edição de hoje com a segunda reportagem da série O Novo Modelo de Atuação do TCE. Para garantir que os serviços públicos sejam prestados à população de forma correta, é preciso ter planejamento. É preciso que a gestão pública identifique quais as melhores formas de arrecadação, como isso deve acontecer na prática e ainda como melhor investir todo esse dinheiro, de modo a garantir uma prestação de serviços públicos de qualidade a você, cidadão. E o TCE de Mato Grosso passa a acompanhar esses processos bem de perto, por meio da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, uma nova unidade do TCE criada para esse fim. Mais detalhes dos trabalhos desenvolvidos por essa SESEX você confere agora nessa segunda reportagem da série Novo Modelo de Atuação do TCE. Veja. Se de fato os prefeitos, o governador têm feito todo o esforço necessário para de fato arrecadar e trazer recursos sem a necessidade de aumentar impostos, sem a necessidade de dar uma sobrecarga ao comerciante, ao cidadão. A Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas de Mato Grosso vai acompanhar a execução do orçamento público. A atuação será na fiscalização dos atos e contas de governo dos chefes dos poderes executivos estadual e nos 141 municípios de Mato Grosso. Essa SESEX é formada por um secretário, 3 supervisores, num total de 29 servidores, contando com a equipe técnica. Como estamos falando de receita, a fiscalização é ampla. A atuação será no governo de Mato Grosso, vice-governadoria, Secretaria de Fazenda, Tesouro do Estado, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fundo de Desenvolvimento Econômico, Procuradoria-Geral do Estado e nas prefeituras municipais no tema Receita. A gente acompanha a execução orçamentária, a execução financeira, acompanha as metas fiscais definidas pelo próprio fiscalizado na sua LDO, verifica se os limites constitucionais, os limites legais, por exemplo, se o limite com gasto com saúde, com educação, estão dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. O trabalho desta SESEX pode resultar em instruções de contas do governador e dos chefes dos executivos nos 141 municípios de Mato Grosso, em auditorias, seja contábil, financeira, de gestão tributária e dívida ativa, além de acompanhamentos de concessão e controle de incentivos fiscais, alertas referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e metas de arrecadação. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, que sempre atuou na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, inova com a criação dessa SESEX, iniciando a fiscalização na arrecadação de impostos. O TCE deu um passo à frente para iniciar a fiscalização de recursos públicos relacionados a IPTU e ICMS, por exemplo. Foi realizado um levantamento em 25 municípios de Mato Grosso, sendo que em 5 prefeituras a receita de IPTU representava pouco mais de 10% da receita total de tributos, situação considerada ruim para os municípios. Esse tipo de análise será utilizada para orientar os municípios na melhoria da arrecadação do dinheiro que pode ser destinado em investimentos para o cidadão. E quando a gente olhou por que aqueles municípios tinham uma receita forte, o que eles tinham de diferente era coisa simples, como a atualização de uma planta genérica de valores, algo que, se a gente olhar com um pouco mais de atenção, a gente pode replicar no Estado todo como instituição de controle, sem tanto esforço. Se os critérios estabelecidos estão sendo respeitados dentro daquilo que deve ser feito na arrecadação, tanto na arrecadação própria municipal, IPTU, ITBI, contribuição de melhorias, ou o ICMS, PVA no caso do Estado. A SESEX ainda fiscalizará as contas anuais do governador do Estado. Neste caso, o TCE avalia a posição financeira, patrimonial e orçamentária, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, gastos com pessoal, entre outros itens. Após essa análise, o tribunal emite um parecer prévio para o julgamento das contas pela Assembleia Legislativa, além de acompanhar os repasses
que são de responsabilidade do governo. Além desses repasses feitos aos municípios, há também os repasses para os poderes legislativo, incluído aí o Tribunal de Contas do Estado, a Procuradoria-Geral de Justiça e o Judiciário, que representam aí em torno de 17% da receita corrente líquida arrecadada, e é o que a gente chama aí de duodécimos. Assim como as contas do chefe do Executivo Estadual, nos municípios as contas de governo que demonstram a conduta do prefeito são analisadas pelo órgão de controle, que emite parecer para o julgamento nas câmaras de vereadores. A conta de governo ela é exclusivamente análise da gestão política do chefe do Poder Executivo, né? No momento de crise financeira, em que se estabelece uma crise fiscal, a atuação do Tribunal de Contas sobre questões de responsabilidade fiscal, de metas fiscais, pode fazer a diferença para que o gestor tenha condições de ter recursos para investir e não apenas recursos para manter a máquina pública. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou uma palestra sobre sustentabilidade na administração pública. Na ocasião, foram abordados exemplos práticos, o ponto de partida para o maior envolvimento dos servidores. Confira. Apagar as luzes ao sair da sala, desligar os computadores, utilizar o ar-condicionado quando necessário. Esses são apenas alguns exemplos de como os servidores podem, diariamente, contribuir com a sustentabilidade na administração pública. Essas medidas práticas foram repassadas durante uma palestra para servidores aqui no auditório Lio Arruda do Tribunal de Contas de Mato Grosso, iniciativa que faz parte da programação do TCE, ligada à Semana de Conscientização à Eficiência Energética. Levou a todo mundo ao conhecimento, a importância do que é economia, o que é sustentabilidade, a eficiência energética, e trouxe casos práticos o que é. E demonstrou até para nós no tribunal, como nesse ano de 2018, a gente está tendo uma economia e um consumo de energia elétrica. Na oportunidade foram abordadas a evolução da consciência ambiental, a agenda ambiental na administração pública e seus eixos, o plano de gestão de logística sustentável e exemplos de conscientização de eficiência energética. Não adianta a gente falar de sustentabilidade uma vez ou outra. E o tribunal ele tem várias ações que acontecem ao longo do ano. Essas ações, em conjunto, elas podem ser desenvolvidas através de um plano de logística sustentável. E essa ideia que a UFMT, nesse convênio, né, entre TCE, UFMT e Unicelva, é essa ideia que nós queremos trazer. É a ideia de construir um plano de logística sustentável para o tribunal. O TCE de Mato Grosso é certificado com a ISO 50001, que trata do Sistema de Gestão de Energia, já que conta com sistemas e processos necessários para melhorar o desempenho, incluindo a eficiência energética, o uso e o consumo de energia. O TCE de Mato Grosso ele é exemplo nessa área de ISO 50001, né, que é a ISO relacionada à gestão da eficiência energética, né, gestão da sua energia. Então, várias ações são desenvolvidas, como pensar em tecnologias limpas, né, quais são as tecnologias, seja de ar-condicionado, de lâmpadas, o que vem sendo desenvolvido no mercado e que pode ser adquirido pelo setor público para contribuir para esse sistema. A gente já teve os investimentos uns 3 anos atrás do processo de troca de lâmpadas, tem o processo da parte de que nós estamos agora desenvolvendo, já tem o projeto da usina fotovoltaica, que o presidente Domingos Neto tem um intuito de implantar, como existem as reformas e a gente modernizar o nosso parque de energia elétrica. E tem outros projetos que a gente está querendo desenvolver. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!